Eu estava verificando aqui essa notícia do Estado de São Paulo. Falamos de reduções e de corte do programa Luz para Todos. Eu, enquanto engenheiro eletricista, comecei minha vida laboral, depois que me formei na UNB, eu entrei na UNB em 78, concluí em 82. Eu fui exatamente para o Maranhão, trabalhar 3 anos e meio como concursado público da Eletronorte. Como concursado da Eletronorte, engenheiro, fiquei responsável pela recepção do sistema que passava da Chesf para a Eletronorte de todo o estado do Maranhão. Naquela época, 90% do estado do Maranhão vivia escuras, não tinha luz. E o programa Luz para Todos, que veio logo depois com a eleição do presidente Lula, foi fundamental para que o estado do Maranhão e demais estados brasileiros passassem a ter energia em todos os cantos. Mas mesmo assim tem uma infinidade de pessoas que precisam ser atendidas, seja pessoas que estão em lugares remotos e isolados, seja pessoas, inclusive, Metel, pasme, ao lado de Tucuruí, a maior usina brasileira de energia elétrica, tem uma série de ribeirinhos que vivem sem energia. Que a única forma de fazer essa energia é talvez utilizando formas inteligentes, como a energia solar, bancos de baterias, formas como a eólica, para poder propiciar que o Luz para Todos possa, de fato, atender de forma adequada essas pessoas que vivem no isolamento. O Maranhão, qual eu retratava aqui há poucos tempos atrás, em regiões tipo, por exemplo, os Lençóis Maranhenses e outras, muitas pessoas ainda vivem isolados e que precisa ser atendido com esse tipo de atendimento especial. Então, nesse momento é que mais ainda precisaríamos do Luz para Todos para garantir atendimento dessas pessoas que a linha de transmissão, que a linha de distribuição não consegue chegar, que vamos ter que fazer um trabalho especial para atendimento. Então, é lamentável esse tipo de questão, principalmente eu que vou falar aqui sobre a proposta de privatização da Eletrobras, que eu espero que o povo brasileiro se reúna, quem tem seriedade, quem realmente quer um Brasil de todos nós, os brasileiros, tá certo? Se reúna e seja contra essa tática de entregar o nosso patrimônio público ao capital privado, entregar nosso patrimônio público ao capital multinacional, nessa sanha caça-níquel, que não vai resolver o problema do país. Então, quer dizer, a questão da Eletrobras, o senhor conhece muito bem Chesf, é uma empresa fundamental para o Nordeste brasileiro. Furnas é uma empresa fundamental para o Sudeste brasileiro. A Eletronorte, empresa que eu trabalhei 3 anos e meio como concursado público, a história do Norte e do desenvolvimento do Norte do Brasil está intimamente relacionado com a Eletronorte, que é uma empresa grande que tem sua sede aqui no Distrito Federal, onde a Eletronorte, no DF, já chegou a ter quase 4.500 funcionários, hoje não passa de pouco mais de 1.000 funcionários, tá certo? E mesmo assim querem privatizar. E a Eletrosul também, que o senhor conhece bem, a importância da Eletrosul para o sul do país. Então, nobre senador Lindbergh, é uma vergonha saber que o Brasil quer entregar o patrimônio da Eletrobras à mão dos inimigos do Estado. Meus nobres, nobre presidente, Vossa Excelência e o nobre senador Lindbergh são as 2 referências do Partido dos Trabalhadores. Eu gostaria de rogar a Vossas Excelências, porque hoje tem um cabo eleitoral que é forte demais do Partido dos Trabalhadores, que chama Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que o ano que vem nós precisamos ganhar as eleições. E eu gostaria muito que esse nobre Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, foi presidente do Brasil por 8 anos, um dos melhores governos que já passou por esse país, pudesse liderar uma grande frente de salvação nacional, uma frente que estivesse acima de partidos, que unificasse todos os movimentos sociais, os sindicatos, os partidos consequentes, que conseguisse unificar uma frente que fosse suprapartidária e que a gente pudesse ter todo mundo o seguinte princípio: vamos salvar o Brasil, vamos salvar o nosso povo trabalhador, não vamos permitir que os nossos patrimônios sejam dilapidados e entregue à sanha dos inimigos do nosso país. Então nós precisamos discutir isso. Talvez um grande líder que pode puxar toda essa discussão. E aí, Lindbergh, eu queria falar para você com toda a tranquilidade de quem viveu no PMDB, no PT, 32 anos, hoje eu estou no PMDB. Eu vivi 32 anos, dei a minha vida para formar o PT e para a gente poder ter um governo. E o Lula nos honrou
com um governo digno, tá certo? E que nós precisamos retomar essa possibilidade. Por isso que eu acho que a gente tem o Lula, tem o Ciro, tem também outros nomes, como aqui, por exemplo, nessa casa, nós temos o senador Paulo Paim, que eu canso de falar, um senador de 3 mandatos, deputado federal desde a primeira bancada do Partido dos Trabalhadores, com a ficha limpa, homem honrado, honesto e respeitado por todos, e outros nomes como Chico Buarque, por exemplo, que sempre adorou e amou o bem-estar do nosso país, e outros nomes que nós temos da política nacional. Nós podíamos colocar todos e fazer uma frente suprapartidária para poder retomar a necessidade de salvação do Brasil. Nobre Lindenberg, você com a palavra. Senador Hélio José, eu quero agradecer, parabenizar pelo pronunciamento, agradecer pelas palavras generosas com o presidente Lula. Eu acabo de chegar de Teresina. Eu, na verdade, todo final de semana, eu tenho acompanhado o Lula na caravana. Foram 3 finais de semana. Eu estive na Bahia, depois estive em Pernambuco, na Paraíba e estive agora no Piauí, com o grande governador, nosso senador, eterno senador Wellington Dias. E, senador Hélio José, é impressionante a relação de Lula com o povo, do povo com Lula. Você sabe que eu acompanho o Lula, eu conheço o Lula desde 1992, verdade, quando eu era presidente da UNE, naquele processo do impeachment. Vi muita gente que não acreditava que o Lula seria um bom presidente. E ele ganhou a eleição e colocou o seu nome na história do país, como um dos maiores presidentes da história desse país. Ele fez inclusão social e eu acompanhei o Lula durante todo esse período. Eu vi o seu governo. Ele sempre teve uma popularidade muito grande. Só que eu acho que eu vi no Nordeste dessa vez é algo diferente, ainda mais forte. Eu acho que o povo está sentindo a perda de direitos, o desemprego aumentando, a sua situação de vida piorando, e as pessoas olham para o Lula agora no misto de esperança e confiança. Porque é esperança, mas é mais do que esperança, porque ele já fez. Eu vi cenas belíssimas, senador Hélio José. No primeiro dia da caravana, quando chegamos para visitar uma obra do metrô de Salvador, eu vi os olhos marejados dos trabalhadores. Isso. Não eram militantes políticos, o abraço apertado no presidente Lula. Eu agora no Piauí, e o senador Pimentel acompanhou o presidente Lula no Ceará, o que aconteceu no Piauí e no Ceará era o seguinte: o Lula, quando se deslocava de uma cidade para outra, as cidades no meio do trajeto iam para a beira da estrada e paravam o ônibus. Ele tinha que descer, e ele é outra característica dele, ele se alimenta do contato com o povo. E eu ficava olhando para a política nacional. Quem tem essa relação? Não tem ninguém nem de perto. Para, sabe o que, José? Para salvar o país, na verdade. Vossa Excelência falou muito bem, salvar o país. O país está sendo destruído. Estão querendo entregar nossas principais empresas e, principalmente, a vida do povo trabalhador. O massacre que foi essa votação da reforma trabalhista. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo voto. E eu tenho dito, e ele tem falado, se eles não sabem como tirar o país da crise, nós sabemos, o presidente Lula sabe. Aquela crise de 2008, 2009 foi uma crise de natureza recessiva. O que ele fez? O oposto do que estão fazendo agora. Porque agora é só ajuste fiscal, só austeridade. E ali ele fez o quê? Ele fez política fiscal anticíclica. Ele aumentou o investimento do PAC. Ele aumentou o gasto social em 10%, é o que ele dizia. Colocar dinheiro na mão do pobre que movimenta a economia. Agora estão tirando o dinheiro das mãos dos pobres com essas reformas todas. Ele pegou os bancos públicos, que os bancos privados não queriam emprestar, subiram muito a taxa de juros. Ele pegou BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Agora estão querendo destruir o BNDES. Amanhã eles querem votar aqui o fim da TJLP. Ele pegou também as estatais. O que ele fez com as estatais? Naquele momento, jogaram um papel anticiclo. A Petrobras aumentou os investimentos, a Eletrobras também. Eles estão querendo se desfazer dessas estatais. E, por fim, ele melhorou a vida do povo, melhorando o salário. Porque o salário mínimo aumentou 77% acima da inflação. Então, Lula, de novo, vem com um novo programa. Construir mais universidades, melhorar novamente o salário mínimo do trabalhador, né? Fazer mais política social, como ele fez com Bolsa Família. Então, tem caminho. O Brasil tem jeito. E eu chego à conclusão que só o Lula, numa situação como essa, pode tirar o país dessa crise. De forma que eu quero muito agradecer o pronunciamento de Vossa Excelência que tem votado, em especial nessa questão da reforma trabalhista. A posição de Vossa Excelência é uma posição muito corajosa, esteve do nosso lado,
E eu acho que é muito importante essa sua fala de construção de um grande caminho junto com o presidente Lula para ganhar a eleição de 2018, para tirar o país dessa crise e voltar a proteger os trabalhadores e os mais pobres no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, nobre senador Lindenberg. Estamos aqui com uma referência a presidir na mesa, nosso nobre senador Pimentel, um servidor público, bancário, concursado, com uma longa carreira, experimentado, ficha limpa. Então, é esse tipo de coisa que nós precisamos estar trabalhando, né? Igual o presidente Lula, Vossa Excelência, senador Paim, e um grupo significativo de pessoas que nós podíamos fazer uma frente ampla, suprapartidária, para pegar pessoas de todos os partidos que queiram compromissado com o Brasil e que não esteja entregando o nosso patrimônio público. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senadores, no início de julho passado, senhor presidente, o Ministério de Minas e Energia abriu consulta pública em torno de propostas de medidas legais que, nas palavras do próprio Ministério, viabilizem o futuro do setor elétrico com sustentabilidade ao longo prazo. As propostas apresentadas na nota técnica número 5/2017, AEREG/SE, visa ao aprimoramento do marco legal do setor elétrico. Trata-se, senhor presidente, de um objetivo sem dúvida louvável e necessário. A produção de energia é um destes grandes e permanentes temas estratégicos. E por isso mesmo, precisamos estar sempre atentos para as condições que limitam ou favorecem essa produção. Entre elas, naturalmente, o quadro regulatório em que essa atividade se desenrola. Precisamos dar uma atenção constante a esse marco legal, que deve estar sempre pronto a se adaptar aos desafios tecnológicos, ambientais e econômicos que cercam a complexa questão da transmissão, distribuição e geração de energia elétrica. São louváveis, portanto, a preocupação do Ministério e a sua iniciativa de apresentar em consulta pública suas ideias sobre como aperfeiçoar a legislação que rege o setor elétrico. Só lamento, senhor presidente, que o prazo aberto para essa consulta tem sido menor do que a importância da matéria exige e que limita o debate. A intenção do governo é transformar as propostas da nota técnica em medida provisória, o que representa, via de regra, mais uma limitação à discussão pública, ao colocar nosso trabalho aqui no Congresso sob condições mais restritas e, inevitavelmente, mais limitantes. Inequivocamente, senhoras senadoras, senhores senadores, há pontos positivos na proposta apresentada na nota técnica. Um desses pontos é a definição de um marco regulatório para a autoprodução da energia elétrica. Até aí, tudo bem. A proposta prevê a possibilidade de autoprodução remota, o que provavelmente trará incrementos à geração distribuída de energia elétrica e beneficiará a expansão natural do sistema elétrico nacional, resguardando ainda aos produtores nessa modalidade a possibilidade de comercializar livremente sua geração de energia, isentando-os de encargos do setor elétrico. Isso é importante, nobre senador Pimentel, porque isso vai possibilitar a geração distribuída, que os tetos nordestinos, por exemplo, das fábricas e tal, possa fazer a sua geração de energia solar fotovoltaica e facilitar sua ligação ao sistema, com diminuição de impostos. Então, essa parte aqui eu tenho que louvar. Eu tenho que criticar a parte seguinte sobre a questão da Eletrobras, que vou falar daqui a pouco, que é lamentável, que leva à necessidade de a gente fazer isso. Estou deixando aqui claro, no início da minha fala aqui, que o nosso nobre deputado Fernando Coelho lembrou um pouquinho do pai, nos tempos áureos, lembrando da democracia, da necessidade de ser brasileiro. Quando chega na questão da Eletrobras, parece que esqueceu toda a questão e parece que passou para o outro lado. Eu espero que a gente reveja essa questão, porque quando eu vejo aqui... Pois não, voltou às origens lá do antepassado, né? Porque quando eu vejo que o Ministério das Minas e Energia coloca essa questão aqui do luz para todos e essa proposta da Eletrobras ser entregue ao capital privado, sinceramente, sabendo que o povo brasileiro paga umas taxas de energia mais altas do mundo e vai aumentar mais ainda, que o risco de apagão vai voltar com força total e que todo o patrimônio que foi construído com muita luta pelo povo brasileiro vai ser entregue à iniciativa privada, principalmente a chineses e pessoas do exterior que não têm compromisso nenhum com o nosso país, fica complicado, fica muito complicado. Quer ver? Vamos seguir aqui, ó.
Outro ponto positivo é a proposta de ampliação do ambiente de contratação livre. Isso é importante. O ACL, com a abertura progressiva do mercado até 2028, quando os consumidores com 75 kW de demanda também poderão ter acesso à modalidade de contratação. A abertura proposta é gradual e conservadora, de modo a garantir a sua sustentabilidade, mas, ao mesmo tempo, alguma flexibilidade é mantida, dado que o Ministério pode reduzir os limites de acesso ao mercado livre, além da trajetória prevista em lei, de modo que o segmento dos consumidores de baixa tensão poderão ser futuramente contemplados com a opção de migração, uma vez que a sustentabilidade do modo esteja assegurado. Um terceiro ponto positivo da proposta, senhor presidente, diz respeito aos subsídios às fontes incentivadas, que é exatamente a luz solar, fotovoltaica e a biomassa. A proposta sugere alterar a sistemática de incentivo, em lugar de descontos nas tarifas de rede, incidentes na produção e no consumo, prevê-se o pagamento de um prêmio de incentivo associado à energia fisicamente produzida, em cada empreendimento incentivado, com a possibilidade de que quem já possua a outorga adira a esse novo modelo. A proposta estabelece ainda um prazo final para a concessão de prêmios de incentivo, o que acaba com o incentivo ad eternum. As outorgas atuais para fontes incentivadas gozariam de incentivo até o término de seu prazo. As novas outorgas seriam incentivadas até 2030, independente da data de entrada em operação. Esses pontos, senhoras e senhores senadores e senadoras, no meu entender, cumpre muito bem o espírito da proposta, ou seja, o aprimoramento do marco regulatório do setor elétrico. Não obstante isso, senhor presidente, a proposta tem muitos pontos negativos, lamentavelmente. Vamos lá. Um desses pontos carentes de maior análise é a sugestão de cobrança da chamada tarifa binômia para a geração distribuída a partir de 2019, ou seja, a cobrança pelo consumo de energia elétrica seria separada da tarifa pelo uso da rede de distribuição e transmissão, sendo que a tarifa pelo uso da rede não poderia adotar como unidade o consumo de energia elétrica. Seria uma forma de remunerar as concessionárias de distribuição de energia pela disponibilidade da rede, com redução do impacto negativo no seu fluxo de caixa, causado pela redução de receita com o avanço da geração distribuída. Porque quando eu faço geração distribuída avançar, eu ajudo a energia solar, mas, por outro lado, eu prejudico as distribuidoras. Geração distribuída, apenas para esclarecer, é aquela conectada diretamente à rede de distribuição ou situada próximo ao próprio consumidor, que é o caso da energia solar fotovoltaica e da biomassa. A ANEEL, todavia, já se pronunciou sobre esse ponto e reconheceu que a tarifa binômia deve aumentar o tempo de retorno dos investimentos em geração distribuída, desestimulando, portanto, esse tipo de geração, que é interessante e vem crescendo no país, em particular a geração solar fotovoltaica. Além disso, joga-se a regulamentação dessa tarifa para mais adiante, o que sempre gera apreensões. Outro ponto que gera apreensão é o da separação das contratações do lastro e da energia. É preciso, senhor presidente, que a necessidade ou a vantagem dessa separação seja muito bem fundamentada, porque vai implicar um custo, o custo de realizar em 2 leilões, o que hoje é realizado em apenas um. Custo esse que será um encargo a mais a ser rateado entre os consumidores. Vocês já têm quem é que está nos visitando hoje aí? Se tiver, a gente anuncia e agradece a presença. Dando sequência, nobres visitas, estamos num discurso aqui sobre a questão das mudanças do setor elétrico e da Eletrobras, tá bom? Sejam bem-vindos a essa casa. Também não é clara a previsão de que o mecanismo de recolocação da energia que administra o risco hidrológico passaria a ter um caráter apenas eventual. Não se esclarece como seria esse funcionamento eventual, mas um ponto de incerteza, mais uma lacuna, uma porta entreaberta por onde problemas futuros ainda sequer previstos pode
entrar e se instalar. O senhor já está com os dados de quem está nos visitando? Não? Tá. O mais grave, meu jovem senador, está falando aí para nós aqui, né? Que bom! O mais grave, nobres ouvintes, o mais grave de tudo, senhor presidente, é que a nota técnica, cujas sugestões o governo quer transformar em norma por meio da medida provisória, traz outros elementos que destoam do alegado propósito de fazer ajustes necessários no quadro legal, porque avança em questões políticas que têm uma natureza totalmente diversa. É preciso, colegas senadores e senadoras, separar cuidadosamente esses pontos. O objetivo político ou programático que a nota veícula transparece claramente no item 3.130, que trata de descotização e privatização. Ora, senhor presidente, parece que esse tema privatização tem uma dimensão específica, envolvendo discussões políticas que ultrapassam o simples objetivo de aprimorar a legislação vigente. A se confirmar, nobres ouvintes, esse encaminhamento, estaremos diante de uma dessas manobras que resulte em acréscimos oportunistas à medida provisória, o que popularmente ficou conhecido como jabuti. Não há vinculação necessária entre a questão da descotização e a da privatização. É irresponsável pensar alterações no regime de cotas, que certamente terá impacto sobre a conta de luz, com prejuízo para os consumidores, associando essas alterações a um eventual processo de privatização. O que deve ser prioritário aqui? O acesso da população à energia ou o preço de mercado das empresas? O que estamos buscando? Um marco legal mais justo e adequado para o setor elétrico ou maneiras de fazer subir o preço das ações das empresas de energia? Isso é importante, essas respostas, nobre presidente, porque isso, com essa ação aqui do Luz para Todos, que nós já vimos aqui hoje, é uma série de ações visando artificialmente subir o preço das ações das empresas para tentar lucrar com um fato irreal. E isso tudo em prejuízo de quem? Em prejuízo do consumidor, em prejuízo do povo brasileiro, em prejuízo de vocês que consomem energia o tempo inteiro e pagam uma das tarifas mais altas do mundo de energia elétrica aqui no Brasil. Por outro lado, há uma preocupação básica, simples e absolutamente legítima. Para onde vai o dinheiro arrecadado com as privatizações? No mais das vezes, cai no tesouro, e esses recursos acabam servindo apenas para amortizar a dívida pública. Não se identifica retorno em benefícios concretos para a sociedade. Em compensação, as perdas são palpáveis. A proposta exposta na nota técnica prevê a venda de usinas já amortizadas e superavitárias, como o caso da usina de Tucuruí, da qual, aliás, depende a Eletronorte. Nobre presidente, quando eu tinha meus 22 anos de idade, já faz tempo isso, eu era engenheiro da Eletronorte. Naquela época estávamos concluindo Tucuruí. O senhor imagina o tanto que Tucuruí é importante para o nosso país. Uma usina hidrelétrica totalmente amortizada, ou seja, já paga, e que agora só serviria para trazer lucro para o nosso país. E vem algumas pessoas tirando da ideia, não sei de onde, querendo entregar o patrimônio público da maior usina hidrelétrica em solo brasileiro para a iniciativa privada. Isso é um absurdo. E a nossa juventude, a nossa população precisa reagir. O discurso, por devido à necessidade de fazer uma posição realmente real, é um pouquinho mais longo, eu peço um pouco de paciência, nobre presidente. Eu vou tentar ir mais rápido aqui na leitura. A Eletronorte sempre assumiu custos significativos, por exemplo, com a operação e manutenção de termoelétricas. Teve até um papel decisivo para o desenvolvimento da região amazônica, em especial na viabilização da Zona Franca de Manaus. A venda de Tucuruí, por exemplo, põe em xeque a viabilidade da Eletronorte e provocará o seu desmantelamento e de outras no sistema Eletrobras, com impacto no desenvolvimento regional, assim como provocará demissões. Com 15 milhões de desempregados, imagina mais demissões agora no setor elétrico. É isso que vai ocorrer.
né? Ainda estão nos planos do governo federal a privatização da Companhia de Eletricidade de Roraima, a SER, da Companhia de Eletricidade do Amapá, a CEA, das Centrais Elétricas do Piauí, a CEPISA, da Companhia Energética das Alagoas, a CEAL, e da Eletrobras Amazonas, a Energia CEAM. Há que se analisar a situação dessas empresas para que no futuro a população que delas dependem não venha pagar mais pela tarifa de energia elétrica. A venda de usinas amortizadas representa, além de uma entrega do patrimônio público, um prejuízo para o consumidor. Ora, senhor presidente, essas usinas da Eletrobras, já amortizadas, foram pagas pelo consumidor ao longo dos anos. Vendidas, seu custo será repassado pelos novos proprietários, mais uma vez ao consumidor, que estará assim pagando por 2 vezes pela mesma coisa, senhor presidente. Não só a Eletronorte, como a Chesf será fortemente atingida pela venda das usinas já amortizadas. Como a compensação no caso da Chesf, a proposta prevê a aplicação de parte dos recursos arrecadados com a venda da revitalização do Rio São Francisco. Mesmo que acreditamos, estamos só faltando 2 folhinhas, mesmo que acreditamos que isso seria efetivamente feito, e que esses recursos não seriam simplesmente sugados pelo buraco negro do Tesouro, que relação existe efetivamente entre uma coisa e outra, entre a privatização e a revitalização, porque a revitalização seria uma razão que justifica a privatização. Quanto seria arrecadado? E seria isso suficiente para a revitalização? Quanto custa exatamente a revitalização do São Francisco? Não vejo lógica, senhor presidente, em dilapidar o patrimônio certo, alegando uma finalidade incerta e ainda um plano claro de investimento. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores cidadãos que assistem pela rádio e pela TV Senado, faço aqui um parênteses e quero alertar a população de Brasília, a minha cidade, eu sou senador por Brasília, e da cidade satélite sobre o qual estou sendo pensado pelo governo do Distrito Federal, a privatização da Companhia Energética de Brasília, SEB, da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, a CAESB, e do Banco do Brasil, o BRB. É claro que oportunamente nos dedicaremos a esse tema, com a defesa enfática das empresas que pertencem ao povo do Distrito Federal. Voltando ao nosso ponto central, e como disse, é louvável a intenção de aperfeiçoar o marco legal de nosso setor elétrico. Afinal, esse marco legal não pode ser um empecilho ao desenvolvimento de nossa capacidade energética. É um quadro normativo desatualizado, em descompasso com a realidade, certamente tem esse efeito. Um setor estratégico e dinâmico, como o setor elétrico, novo senador Pimentel e novo senador Lindbergh, precisa ter flexibilidade suficiente para fazer frente não só aos desafios básicos, como os relacionados à necessidade constante de expansão da oferta, mas também aos novos desafios postos pelas inovações tecnológicas, pelos problemas ambientais. Portanto, manter atualizado o marco legal é um imperativo, mas as discussões em torno dessa atualização devem ser separadas de outras, como o debate sobre a privatização. Se a motivação por essa atualização do marco legal é apenas preparar o terreno para a privatização, então estamos mirando o alvo errado. Também precisamos analisar com muito cuidado o impacto que essas mudanças terão nas contas pagas pelos consumidores. O próprio governo prevê que pode ocorrer um aumento de 7% com as mudanças propostas, nobre presidente. A ANEEL, por sua vez, indica que esse aumento pode chegar à casa dos 16%. Aperfeiçoar é preciso, mas quem vai pagar a conta? Será que pretendem que a conta recaia sobre o consumidor final, que já está com as suas finanças comprometidas? Estou avaliando a oportunidade, senhoras e senhores senadores, de requerer a realização aqui no Senado de audiência pública sobre essa proposta de aprimoramento do marco legal do setor elétrico. Inclusive, já aprovamos essa audiência lá na CI, eu, a senadora Vanessa e outros senadores, para que seja feita. Essa audiência pública aqui no Senado Federal nos ajudar a ver com mais clareza as questões que estão envolvidas e que muitas vezes possuem detalhes técnicos, nem sempre fáceis de analisar. O que está em jogo, senhor presidente, não é pouca coisa. É o futuro do setor elétrico nacional. Falo isso como engenheiro do setor, engenheiro eletricista com quase 40 anos de profissão, que trabalhei na SEB 27 anos, na Eletronorte 3 anos, e trabalho no Ministério de Minas e Energia há 10 anos.
posso dizer com segurança que é um desastre essa proposta. Essa proposta é anti-povo, é anti-Brasil, é anti a nossa população e que nós precisamos revê-la para não fazer outro malogro, igual foi aquela medida provisória que veio aí a 477, que atrapalhou a vida de todo mundo do setor elétrico, quase quebrando todo o setor. Então nós precisamos reagir enquanto há tempo. E concluindo, quero dizer o seguinte: mexer em algo não tão complexo tem efeitos graves e muitas vezes imprevisíveis. Com a incerteza sobre a sua oferta de energia elétrica, os investimentos desaparecem e na falta todo o resto para. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela tolerância. Desculpa ter ultrapassado o tempo um pouco, mas eu tinha que dizer algumas coisas mais profundas sobre essa questão tão importante que é a salvação do setor elétrico nacional. Muito obrigado, senhor presidente.